Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 6. E vou convidá-los à leitura dos versos 14 a 19. Eu sei que visualmente na sua Bíblia dá-se a impressão de que talvez eu esteja interrompendo o parágrafo, mas a depender da versão que você está usando, você vai notar que esse trecho tem 2 parágrafos. O primeiro começa no verso 15, tem até a primeira letra aí mais forte, grafada em negrito, e ela só vai reaparecer no verso 20, começando ali um novo parágrafo. Então eu vou expor o primeiro parágrafo, as ideias são semelhantes e complementares, eu reconheço, mas nós já temos lições suficientes no primeiro parágrafo. Então eu vou fazer a leitura dos versos 15 a 19, convido vocês a 2 coisas. Primeiro, a ler esse texto comigo, e a segunda, a não fechar a Bíblia e acompanhar a exposição desse texto comigo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum! Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim, ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Como eu convidei antes, não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta nesse texto para que você acompanhe a exposição desse texto. Mas é claro que antes de começar a expor, eu quero ajudá-lo a chegar nesse texto sem que seja de paraquedas. Afinal de contas, tem gente aqui que não estava acompanhando a série, chegou hoje de paraquedas, e o texto parece chegar de paraquedas. E mesmo a gente que está aqui todo domingo, já faz um tempo que a gente não volta para Romanos 6. A gente já tinha até esquecido que era Romanos, né? Já estava vivendo bem, assim, tranquilo, né? Tá de boas. De repente começa Paulo dizendo, e daí? E daí o quê? Não é? Do que Paulo está falando. Bom, Paulo está falando sobre santificação. Se você olhar os capítulos anteriores, dependendo da sua Bíblia aí, só virar a página, você vai ver que Paulo veio falando sobre o coração do Evangelho, a doutrina da justificação, aquilo que de fato nos salva. Mas esta salvação precisa ser evidenciada, demonstrada, experimentada. Ela não é uma coisa intelectual, uma coisa que a gente se apropria porque entendeu. Por ela ser racional, dá para entender. Para que ela seja real, a gente precisa habitar nela. E a vida de quem habita nessas verdades é uma vida diferente. É uma vida que Paulo chama de santidade ou de santificação. E esse processo, Paulo começa a explicar no capítulo 6. Porque no capítulo 6, verso 1, Paulo pergunta o que nós podemos dizer com vistas àquilo que já foi explicado desde o final do capítulo 3. Paulo tem por 2 capítulos e meio, 3 capítulos, explicado para a gente que o coração do Evangelho é o sacrifício de Cristo na cruz pelos pecadores. Tá, mas e aí? Como é que isso muda na nossa vida? E é sempre assim que a gente faz, né? A gente ouve um monte de coisa e depois que a gente termina, a gente geralmente pergunta, tá, mas e daí? E aí Paulo vai fazer exatamente isso, tá, mas e daí? A diferença das minhas abordagens é que eu já começo no e daí.
E aí eu vou explicando o porquê do e daí. Então, sim, vocês vão perceber que cada divisão que eu vou fazer desse texto já é a aplicação desse texto. E do que fala o texto que nós vamos meditar, sobre o qual nós vamos meditar hoje, verso 15 a 19 de Romanos 6. Ele fala sobre a dinâmica da escravidão e da liberdade. Na verdade, a gente nunca será de fato livre de todo. Nós não somos autônomos. O único ser autônomos, ou seja, lei para si mesmo, é Deus. Todo o resto será sempre debaixo da lei ou servo, como queiram. Você pode usar a expressão que Lutero gostava de usar: somos sempre bestas, ou montadas por Deus, Jesus, ou montadas por Satanás. Ele estava pegando a imagem do burro que carregou Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, mostrando que às vezes a gente acha que os mantos e as palmas que são jogados no chão são para nós, e é como se o burrinho estivesse pensando: puxa, nunca ninguém fez tanta festa para mim, quando na verdade a festa era para quem estava montado nele. Mas que, dependendo de quem monta em você, existe uma diferença da maneira como você vai ser recebido em Jerusalém. Você pode preferir essa figura ou uma outra que me chama mais atenção. Eu já ouvi essa história umas 2 ou 3 vezes do pastor Joel Beeke. Então, se você já ouviu essa história e não for novidade para você, aguenta firme. Essa é uma história conhecida, é uma história real. Beeke adora contar essa história e eu adoro ouvi-la, mas eu não consegui fugir e achar uma melhor para começar hoje. Então, vamos a ela. Eu acho que ela ilustra bem o ponto-chave desse texto, para que você entenda o que é a santificação. Um lord inglês, cujo nome o Joel Beeke não revelou, então a gente fica sem saber, vou um dia caçar e descobrir o nome dele. Ele era um cavaleiro, ele tinha títulos de honra na Inglaterra, mas ele foi tentar a vida nos Estados Unidos na época da Corrida do Ouro. E acabou ficando muito rico lá no estado da Califórnia. Isso aconteceu no século XIX. E agora ele estava retornando para a Inglaterra e decidiu fazê-lo por um caminho típico da saída dos Estados Unidos rumo à Inglaterra, e fez isso pela cidade de Nova Orleans. Vocês me perdoem, eu vou fazer tudo em português, né, para não ficar com os nomes, né, meio muito chiques, né, que se for New Orleans vai ter que ser England. Então, para não ficar muito fancy, nós vamos no portuguesão mesmo, tá bom? Então, se ele foi para a Inglaterra, ele passou por Nova Orleans, tá bom? Mas quem passava por Nova Orleans tinha que passar por o infame mercado de escravos. Geralmente os mercados de escravos ficavam perto do porto, porque eles eram trazidos de navio, já eram vendidos dali e dali iam para as fazendas. E foi isso que ele fez, ele acabou passando pelo mercado de escravos e viu um leilão de escravos. E chamou a atenção dele uma escrava que estava sendo disputada por 2 outros senhores. Então, geralmente, quando a gente vê isso nos filmes, a gente não imagina o que seja essa cena. Porque os escravos eram despidos e vendidos nus para que os senhores pudessem examinar eles, caso eles não tivessem uma doença, uma deficiência, alguma coisa assim. E aquela jovem escrava estava chamando a atenção pela sua beleza. E ele, ao passar por perto dos homens que disputavam o leilão, ele ouviu o que eles planejavam fazer com a jovem. E isso deixou ele revoltado. Como ele era um homem muito rico, ele chamou a atenção do leiloeiro e disse: eu vou dar o dobro do lance mais alto. E aí ele falou: mas nunca ninguém deu tanto dinheiro por um reles escravo. O senhor tem esse dinheiro? Ele pôs a mão no bolso, tirou as notas e disse:
vendido ou não? Ele falou, vendido. E ele levou a jovem escrava para si. Quando ela desceu, nesse processo eles vestem a pessoa de novo, entregam para o seu futuro dono, ela cuspiu no seu rosto. Ele limpou, pegou ela, levou até o centro de Nova Orleans, levou ela até um escritório e lá ele assinou a sua carta de alforria e libertou ela. E entregou a carta nas mãos dela e disse, você está livre. Ela olhou bem nos olhos dele e cuspiu no rosto dele de novo. Ele limpou e falou assim, eu acho que você não entendeu. Eu entendi da primeira vez, você não sabia o que eu pretendia fazer com você. Você imaginou que eu queria fazer com você o mesmo que os outros. Mas agora não, você está com um certificado, você está livre porque você cuspiu no meu rosto. E ela disse, você está me dizendo que você pagou o dobro do que todos eles, fazendo algo inédito na história, pagando tanto por uma escrava, só porque você queria me libertar. E ele disse, sim. E aí ela não aguentou, ela se quebrou, colocou seus joelhos de joelhos aos pés dele e chorou copiosamente, com a sua carta de alforria nas mãos. Então ele disse, você está livre para ir. E antes que ele pudesse se virar, ela o agarrou e disse, posso te perguntar uma coisa? Você me permite ser sua escrava voluntária para o resto da minha vida? O Joel Bick sempre termina dizendo, se você não entende o que essa moça sentiu, você não sabe o que Deus fez por você. Porque todos nós fomos libertos de um fim cruel. Os nossos senhores queriam o pior para nós. E Deus pagou o dobro de um valor que nós nem valíamos, enviando o próprio Filho para nos libertar. Mas Ele espera que a gente volte voluntariamente para dizer, eu sou seu servo e eu quero te servir até meus dias findarem. Quando Paulo usa a figura do pecado como um senhor de escravos e a inverte, porque essa é uma figura conhecida especialmente em Roma, que também tinha mercado de escravos. Isso não é surpreendente para nós aqui, desta igreja, que inclusive já expomos toda a carta, ou todas as duas cartas, que tratavam da história de Onésimo, Filemão e Colossenses. Na igreja de Colossos existia um senhor de escravos que pegou o escravo com a boca na botija fazendo o que não era certo. O escravo fugiu, deu com Paulo, Paulo o levou a Cristo e agora deu na mão uma outra carta que valia muito mais do que a carta de alforria dizendo você está livre para sempre, mas você precisa levar isso para o seu senhor. A carta que ele carregava na mão era uma carta a Filemão, em que Paulo dizia, receba Onésimo, não como um escravo fujão, mas como um seu irmão. E eu estou certo de que você vai fazer isso, porque embora eu pudesse exigi-lo de ti, porque você é meu filho na fé, eu prefiro constrangê-lo pelo amor. Lembre-se de que todos nós somos servos voluntários do Senhor. Como é que a gente sabe que Onésimo foi recebido? Porque a carta de Filemão está na Bíblia. Como é que a gente sabe como a igreja reagiu? Porque a carta aos Colossenses está na Bíblia. Mas isso muda alguma coisa para você aqui hoje? Sei. Eu imagino que você esteja se perguntando, tá, mas e daí? E aí vem o apóstolo Paulo e diz, bom, e daí? Muito bem. E daí é o seguinte, verso 15. Nós estamos falando sobre santificação. O verso 15 é uma pergunta com base no 14. Olha aí. Paulo concluiu o argumento anterior
quando ele falava sobre os verbos da santificação, vamos lembrar que ele estava falando disso, não é? Ele estava falando sobre conjugar corretamente os verbos da santificação. Não reine o pecado, nem ofereçais, oferecei-vos. Então vocês lembram desses verbos. E o verso 14 é a conclusão, a razão pela qual nós vivemos uma vida de santidade. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O problema é que Paulo era um argumentador muito sagaz e percebia quando, mesmo um bom fechamento de argumento, poderia levantar aquele tipo de dúvida. Como é que que palavra a gente pode usar para descrever esse tipo de dúvida, né? É aquele tipo de dúvida desonesta, aquele tipo de dúvida safada. Não é uma dúvida real, é a dúvida que quer caçar oportunidade para fazer o que é errado. Então Paulo, prevendo isso, pega a expressão estar debaixo da graça e não debaixo da lei, né? Literalmente no verso 14, pois não estás debaixo da lei, sim da graça, Paulo a repete no verso 5, perguntando se isto, então, não dá base para a gente viver uma vida mais livre, leve e solta. Lembrando que Paulo já está argumentando contra isso desde o verso 1 do capítulo 6. Primeiro, o pessoal perguntou lá, tá, mas se a graça de Deus é abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais eu pecar, mais graça vai ter. Falo, não, tudo errado. Porque você pode viver uma vida de santidade, porque o pecado não tem domínio sobre você, você não está debaixo da lei, sim da graça. Oi, falei besteira, porque logo alguém vai perguntar assim, tá bom, então não preciso pecar mais para que a graça seja mais abundante. Mas tanto faz se eu pecar ou não pecar. Porque desde que eu vivo uma vida tranquila, tudo bem, eu não estou debaixo da lei. Então eu posso pecar à vontade, porque está tudo certo. Não estou dizendo pecar mais, só dar aquela pecada natural, normal, uma pecada mediana, né? Um pecado nosso de cada dia nos trai hoje. Aí Paulo está dizendo, não. Porque se você fizer do estar debaixo da graça uma desculpa para pecar, isso só prova que você não está debaixo da graça de modo nenhum. É isso que Paulo está argumentando aqui. Se você vai pegar o estar debaixo da graça para viver em pecado, então isso só prova que você não está debaixo da graça e que você não entendeu nada. Agora, por que isso é importante para nós? Porque a gente sabe disso, mas não sabe explicar. E você sabe disso muito bem na sua experiência. Tem coisas que quando a gente diz assim, olha, vai lá e fala isso para as pessoas, a nossa primeira sensação e reação, pecaminosa, diga-se de passagem, não vou deixar light não. É difícil ser crente aqui. E é para ser. Porque no dia que você achar fácil, você está pecando contra o verso 15 em diante. Porque a nossa primeira desculpa é, não, eu sei para mim, mas quando eu vou explicar, eu não sei explicar. Por que não sabe explicar se toda vez a gente vem aqui explicar para vocês que tem como explicar? Abre a Bíblia e mostra, uai. Mas eu não sei explicar. Pois é, por isso que Paulo explica direitinho. Como é que eu sei disso? Porque no verso 16, no início do verso, Paulo está, de maneira retórica, perguntando se eles não já sabem disso. Ou seja, eles sabiam, só não queriam saber. E é assim que a gente faz. Então, quando Paulo pergunta, não sabeis? Paulo está fazendo uma pergunta retórica, mas a palavra saber indica que há algo a ser aprendido aqui. Então vamos lá. Caso você ainda não tenha entendido, caso você ainda não saiba, entenda hoje a sua santificação. Então eu quero que você entenda 3 coisas sobre a sua santificação para que você saia daqui sabendo. Pronto, viu? Resolvido. Depois disso, vocês vão ter que ir lá falar para quem cruzar o caminho de vocês. De verdade.
Qual que é a primeira coisa que eu preciso, então, entender sobre a minha santificação para sair daqui sabendo, seja lá, o que Paulo está querendo que eu saiba? O pressuposto do apóstolo Paulo é o verso 15. Pecar de jeito nenhum. Por quê? Primeira coisa, entenda a dinâmica. O que Paulo quer que você entenda aqui? Primeira coisa que Paulo quer que você entenda é a dinâmica. Qual é a dinâmica? Verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem ofereceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Entenda essa dinâmica. Não existe ser servo de um e obedecer outro. Isso não existe. Paulo usa uma palavra muito forte aqui, que a gente gosta de suavizar, porque ela foi romantizada na nossa experiência evangelical. É a palavra servo. Porque quando você pega em cima, escrito aí em negrito, pela sociedade bíblica, está lá, a escravidão e a graça. Está errado. Está errado. Isso aqui não é Bíblia, tá? Então é a sociedade bíblica brasileira que colocou. Então dá para redimir isso aí. Está errado. Troca aí, põe aí na sua Bíblia assim, a lei e a escravidão da graça. É a escravidão da graça. Porque ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da graça. Não, escravo é uma palavra muito forte, eu sou servo de Deus. E o que servo significa? A palavra que Paulo usa aqui em todo esse texto é uma só. Se traduzir por escravo, se traduzir por servo, é uma só. Paulo está usando uma única palavra para isso, que é a palavra servo. Escravo. É a mesma coisa. A mesma coisa. Não, mas não tem uma palavra para servo e outra para escravo? Não. Tem no português, não tinha no grego, pelo menos o Paulo não usa. Paulo não tem um servinho lá que é menos escravo do que o outro. Não, você é escravo mesmo, a palavra é escravo. Escravo. Aquele que tem as algemas nos pés e nas mãos e tem que fazer a vontade do seu Senhor sem pestanejar. Escravo. A figura que Paulo está usando aqui é forte, ela é desconfortável. Ela é desconcertante, ela é ruim. É escravidão. E pior, ele vai ainda dizer que você vai ser voluntário nesse negócio. E não é Mackenzie voluntário, não. É escravo voluntário. Redime esse aí também. Põe aí já. E onde que Paulo coloca a questão da dinâmica? Na prática. Tem tudo a ver com a prática. Não se trata de só entender intelectualmente a questão. Se trata de habitar nesse entendimento, operando praticamente em amor a esse entendimento. Traduzindo, quem você obedece na prática é o seu verdadeiro Senhor. Ponto. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a dinâmica. Quem você obedece na prática é o seu verdadeiro Senhor. E aí é que dá ruim, porque quando você vai olhar para a sua prática, tu é mais filho do diabo do que de Deus. Existem apenas dois pais na Bíblia, o pai da mentira e o pai das luzes. E como é que eu sei quem é o seu pai? Olhando para a sua cara. Porque se você for a cara de um dos seus pais, eu já sei de quem você é filho. Se você for a cara do outro pai, então eu já sei de quem você é filho. Como é que eu sei qual é a minha cara? Em que espelho eu me olho? No espelho da palavra, diz Tiago. Ou seja, a Bíblia vai mostrar para você se o que você está fazendo está lembrando mais o pai diabo ou o pai Deus. Quem é seu pai? Não importa quem você declare ser o seu Senhor. Aquele a quem você obedece te possui como um senhor ao seu escravo. Porque você obedece. E é sempre assim com, por exemplo, o vício. Eu me lembro de estar aconselhando uma pessoa que dizia não ser viciada no cigarro que ela fumava há 40 anos. E aí eu disse para ela, por que você não para? Ela falou, mas eu posso parar a hora que eu quiser. Eu falei, por que você nunca quis?
Porque eu sabia que a próxima pergunta que ela ia, a próxima frase que ela ia dizer é: eu quero, mas não consigo. Não, se ela é senhora da situação, se ele é senhor da situação, se ele diz assim: a hora que eu decidi desobedecer, eu desobedeço, e eu mostrei para ela: não, não é verdade, não. Não é verdade mesmo, porque na hora que você diz assim: não vou mais fumar, o cigarro começa a zombar de você como um senhor zomba de um escravo que está ameaçando desobedecer. Não vou mais fumar. Ah, é? Você consegue se concentrar sem mim? Então você consegue se acalmar sem mim? O que é essa palpitação aí no seu coração? O que é essa mão tremenda aí? Mesmo eu tô aqui, mentolado como sempre. Tem certeza que você não vai me fumar? E você fica, fumo, não fumo, fumo, não fumo. Ai, meu Deus, quando vê, põe na boca. Fumo, não fumo, fumei. Eu falei: você não tem poder sobre, você é servo, você é escravo. Se o cigarro diz: eu quero que você me fume agora, você para o que está fazendo, levanta, sai e vai fumar, porque você é um servo. Você é um cão treinado. Você faz o que o seu Senhor manda na hora que ele manda, porque obediência é isso. Você obedece na hora. Se ele fala, faz, você faz. Você vai descobrir que você é servo dos seus desejos, que quando você tem vontade de fazer, você fica se coçando numa luta bem inglória do tipo: quando vê, já fiz. Porque aquele a quem você obedece te possui como um escravo a um senhor. Se você não entender essa dinâmica, não adianta você dizer que é servo de Deus. Você não é. Porque servo é aquele que Deus fala assim: levanta e vai oferecer seu filho em Moriá. E o cara levanta cedo, corta a lenha, leva o filho e vai. Isso é servo de Deus. Servo de Deus é aquele que faz na hora que Deus manda. Se você está dizendo: estou indo, você já não está. Você está indo para o inferno. Mas você não é servo de Deus. Então entenda a dinâmica. A dinâmica é uma dinâmica de escravidão e senhorio. É isso que Paulo quer. Você não sabe disso? Você não entendeu a dinâmica ainda? Como é que você está me dizendo que você quer pecar, meu querido, e ir para o céu, ou ser servo de Deus? Se você não entender a dinâmica, você não entendeu nada. Mas observem, meus queridos, que nós já estamos livres. O nosso serviço é voluntário. Paulo, nos versos anteriores, especialmente aí, olha, verso 13, Paulo diz que nós nos oferecemos como servos. Nosso serviço é voluntário. E para você entender por que é que você se voluntariaria a alguém para servi-la o resto da sua vida, então você precisa entender uma segunda coisa, entender a mudança. Não é só a dinâmica que você precisa entender, mas a mudança. Que mudança? Versos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, lembra que eu disse que é a mesma palavra. Mesmíssima. Se você quiser, a gente pode mostrar no grego, caso você tenha dúvidas, mas é a mesma palavra. Mas agora, mas outrora, não agora é outra coisa, agora é coisa boa. Outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Ou seja, quando Paulo começa no verso 17 dizendo, mas graças a Deus, porque outrora, ele está dizendo graças a Deus que isso agora é coisa do passado. Graças a Deus que essas coisas ficaram para trás. Graças a Deus que esse negócio de você não conseguir mais dizer não para o seu pecado passou, porque ele não é mais o seu Senhor. Ele não tem mais poder sobre você. Ele não manda mais. Se ele disser assim, vem cá me obedecer e faz esse pecado aqui agora, que eu vou te encher de desejo, de lascívia, de temores e tremores, de ansiedades e tristezas, você pode dizer para ele,
É isso, você pode dizer para ele, eu não estou nem aí. Porque você não manda mais em mim. Você não tem mais poder sobre mim. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Você acha que você pode comigo? Se eu morrer, eu passo da morte para a vida. Porque ainda que morra, viverá, diz o meu Senhor. Nem a morte é uma ameaça decente. O que você tem contra mim? O que você pode oferecer para mim? Então, tchau. Não vou te obedecer. Vou obedecer a Deus. Eu sei que isso é tudo muito lindo de ouvir e você falar, meu Deus, é verdade, mas não é isso que eu estou experimentando. Porque você ainda não entendeu a mudança. A mudança que Deus operou em seu coração foi uma mudança profunda. Paulo usa uma expressão muito forte de novo, agora no verso 17, no meio dele, quando ele diz assim, contudo viestes a obedecer de coração. O que Deus mudou, meu querido, não foram as regras. Aí agora tem que ir na igreja. O que Deus mudou não foi o seu costume. E agora tem que ler a Bíblia todo dia que eu virei crente. O que Deus mudou não foi a lei, não foi o costume ou o comportamento. Deus mudou o seu coração. E a razão pela qual você às vezes não consegue mudar é porque você não mudou o coração. Eu sei que isso é meio chato, mas a verdade é que tem muita gente querendo ser crente. Mas não é uma coisa que você decida. Deus muda o coração. Qual a mudança que Deus operou aqui? Deus mudou seu coração para que você possa obedecê-lo verdadeira e sinceramente. E é por isso que no verso 17 seria... É difícil dizer isso em português, né? Mas Paulo está literalmente dizendo que, contudo, Deus mudou o seu coração para que você possa obedecê-lo desde o coração. Desde o coração, para que, contudo, viestes a obedecer desde o coração. O coração é a fonte dessa obediência. Desde lá até o comportamento, você obedece o Senhor. Até nos seus pensamentos, até nos seus sonhos, até nas suas intenções do coração, do fundo, né? A gente diria no português, do fundo do seu coração. O que é que Deus mudou? Deus mudou o centro do seu ser. Ele mudou aquilo de onde flui a sua vida. Ele mudou o seu âmago, aquilo que faz de você, você. Deus mudou o centro do seu ser. Exatamente isso que ele mudou. Daí ser importante, e eu acho que muito útil e até pedagógico, a fórmula que Agostinho usou para se referir às questões ligadas ao pecado. Não vou falar da fórmula toda, mas ela ficou muito conhecida ao longo da história. E ser um escravo do pecado, como Agostinho colocou, significava que alguém não podia não pecar. Você não pode não pecar. Você não tem escolha, você tem que pecar. E como um escravo subjugado e humilhado, você não tinha escolha. O pecado e suas consequências eram o seu destino. E a gente já sabe qual é o destino. Está aqui no finalzinho do verso 16. Do pecado para a morte. E da obediência para a justiça. Por isso que quando vem o verso 17... é como a gente abrir a janela em um dia abafado e deixar a brisa entrar. Deus soprando a brisa da sua glória e dizendo, mas agora tudo isso é passado. Eu mudei o seu coração. Você continua sendo um escravo, mas você é um escravo voluntário da justiça. Respira. Agostinho diria que agora você pode não pecar. Olha que benção. Antes você não podia não pecar. Ou se você preferir na linguagem revista e atualizada, né? Você só podia pecar. Agora você pode não pecar. Agostinho, século 21. O fim da santificação, meus caros, será o dia em que, como Agostinho também diz,
não poderemos mais pecar. Então, para onde que a santificação está apontando? Para o dia em que a gente não vai mais poder pecar. Não é que a gente não vai mais querer somente. Deus vai impedir, mas até lá você não está impedido. Por isso Deus quer que a sua obediência seja voluntária. Ele quer, olha o verso 18, ele quer que vocês, olha só, libertados do pecado e, portanto, livres, sejam feitos escravos da justiça. Ou seja, essa escravidão é voluntária. Se você não entendeu que tipo de mudança Deus fez, por isso eu comecei com a história, então você nunca vai se voluntariar para ser esse tipo de escravo que quando Deus fala, você não pergunta, você faz. Se Ele der explicação, você agradece. Se você não der, você louva. Pronto. Porque só quem entende o que Cristo fez na cruz por si vai obedecer sem pestanejar. Ele me salvou, Ele me livrou, Ele me resgatou, Ele me redimiu. Eu não posso questionar, eu não quero questionar. Eu quero servi-lo. O que Ele fez por mim é maior do que o que Ele está pedindo. E se você põe isso na balança e acha que o que Ele fez por você está ali, também não foi para tanto a ponto de você pedir isso. Você não entendeu o que Ele fez. E a prova de que você não entendeu, porque você não entendeu a mudança, você não entendeu o que Ele mudou em você. E se você está assim, mas... Então, se você começou com essa dúvida, os demais aqui que tiveram essa mudança, deixa eu explicar. Essa mudança não aconteceu. Enquanto você não anda, enquanto você não age, enquanto não há um comportamento, algo palpável para a gente dizer que você mudou, que você caminhou nessa direção, não há evidências que permitam alguém dizer que você é um crente. Entenda isso. Isso é sério. Entenda a mudança. Para você entender a missão. A missão está no verso 19. Qual é a missão? A missão é pregar o evangelho para todos. Não. Pago isso. Eu detesto essas coisas piegas que esvaziam o evangelho de significado. É fácil terminar um sermão desse dizendo agora vai lá e prega o evangelho. Essa não é a missão. Não, essa é a missão da igreja, claro. Essa é a missão de todo crente. Mas eu não estou falando disso, não estou falando da sua missão. Eu estou falando para você entender qual é a missão da santificação, meu querido. Entenda a missão daquele que está no processo de santificação. Verso 19. E esse é o verso mais difícil, não é tão difícil, mas é o verso mais difícil, porque Paulo, no meio do caminho, fala assim, falo como homem, tá, por causa da fraqueza da vossa carne. Né? Você entendeu o que Paulo disse? No meio desse negócio, Paulo vem com essa história. Aí ele parece que volta para o assunto, né? Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Entendi. Bom, vamos lá por partes. Primeiro, falo como homem aí por causa da fraqueza da carne, é apenas uma maneira de dizer da época do apóstolo Paulo, porque ao usar a metáfora do pecado e de Deus como senhores de escravos, o que Paulo está dizendo é, eu estou usando essa metáfora para te ajudar a entender. É isso que ele está dizendo. Ou seja, quando ele diz falo como homem, ele está usando linguagem humana, eu falo como alguém que está aqui no mesmo plano que vocês, eu falo como um homem. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou usando metáforas humanas? Por que eu estou usando algo do nosso cotidiano? Porque eu pretendo ajudar você a entender. Ou seja, Paulo estaria dizendo numa outra linguagem, verso 19, isto é, estou usando uma analogia humana, um modo humano de falar, para socorrer a fraqueza do seu entendimento, para que fique bem facinho mesmo para vocês entenderem. Quer dizer, o argumento nem é tão complexo, mas Paulo está dizendo, talvez vocês achem essa figura, ou essa ilustração, ou essa metáfora um tanto quanto bobinha.
Aí Paulo está dizendo, mas eu estou usando isso para ficar claro, para que ninguém possa terminar isso aqui dizendo, não entendi. Por isso que às vezes Paulo parece repetitivo. Não está sendo repetitivo, ele está facilitando o argumento. Como diz um professor meu, sempre de brincadeira, isso aqui qualquer idiota consegue entender. Vocês entenderam? Ele sempre brinca assim, que a gente fica assim meio, e agora? Digo que não entendi? Porque se Paulo está dizendo assim, qualquer criancinha com 2 neurônios funcionando a meia vida consegue entender. Vocês entenderam? Porque está claro como o cristão está transparentemente claro. O que Paulo está dizendo aqui é que a missão é pôr em prática, é viver, fazer. Você pegou os membros do seu corpo, ele está voltando e, portanto, expandindo o verso 12 em diante. Olha lá, no verso 12, quando Paulo vai usar o portanto, finalizando aquele argumento anterior, ele diz, portanto, vocês não deixem reinar o pecado no vosso corpo mortal. Paulo vai voltar nesse assunto no verso 19, dizendo, os vossos membros foram oferecidos com avidez e prontidão para a impureza e a maldade. E vocês eram bons nisso. Agora, sejam igualmente bons em servir a Deus, em servir a justiça, para a santificação. O que isso significa? Que Deus opera a santificação diferente das demais obras da salvação. Nós falamos sobre elas, inclusive, quando vocês fizeram catecúmenos. Então vamos lembrar disso aí, quando a gente estava fazendo lá a classe de doutrina. Deus opera diferente a santificação das demais. A regeneração, que você não tem acesso, porque quando você nasce, você foi nascido, ninguém nasce. Né? Eu sei que eu nasci no dia que eu digo que é meu aniversário, porque alguém me disse. Eu não sei, eu não nasci, eu fui nascido. Não é? Mas quando eu estou vivo, eu já sei que eu nasci em algum momento. Só quando eu dou conta que eu estou vivo, eu já estou nascido há um tempo. A regeneração é assim. Você nasceu, e um tempo depois você percebeu, e estou vivo. Tem uma coisa diferente acontecendo aqui. Estou gostando de Bíblia, estou entendendo o que está sendo dito. Até outro dia dei uma louvada. O que está acontecendo comigo? Você nasceu, pronto. Tá? Você nasceu, é isso aí. Agora que você nasceu, precisa fazer uma curva acentuada à direita. Precisamos, vá meia volta, faz direita, direita, direita e segue para trás. Precisa voltar. A gente chama isso de conversão. Tá? Conversão, vai indo, mudou de caminho completamente. Tá? Depois disso, você toma, desculpa a expressão, toma posse, né? Você entende a justificação, que é a doutrina que vem nos capítulos anteriores. Todas elas são atos. Deus faz, pá. Mas tem coisas que são processos. Santificação é um processo. Santificação não é um negócio que Deus opera de uma forma só. Eu sei que todos nós desejaríamos um botão para apertarmos e sair o certificado de santificação. Santificado, pode ir embora. Mas não é assim. A santificação, ou na santificação, nós temos um papel ativo. E a santificação leva tempo. É diferente. A santificação leva tempo e nós temos um papel ativo. E o que isso significa? Olhando agora para o verso 19. Você vai pegar seus membros, sua vida, seu corpo, suas forças, e ao invés de oferecer eles para a impureza e para a maldade, você vai oferecer para a justiça e para a santificação. Só que isso não vai ser assim no louvor, sabe? Cantando como se você fosse um personagem da Disney. Porque tem gente que pensa que é assim que vai ser a conversão. Agora eu sou santificado. Depois desse sermão, o que vai acontecer? Toda vez que Deus me chamar à obediência e à luta contra o meu pecado, eu vou cantando glória, glória, aleluia. E não vai ser bem assim, não.
Às vezes você vai sair cantando uma música mais em tom menor ou em acordes mais tristes. Vai ter dias que você vai assim, e nesse andar, Senhor, entende, sabe? Vai ter dias que você vai só na vitória, tem outros que você vai se empurrar. Por quê? Porque você não serve a Deus porque isto lhe é agradável. Você serve a Deus porque você quer agradá-lo. Esse é o maior erro do evangelicalismo moderno. Fazer você feliz e achar que louvar a Deus é gostoso. Servir a Deus é bom. Que você está gostando e curtindo. Que quando você termina o culto, você louvou e agradou a Deus. Isso é tolice. Você vai agradar e servir a Deus é lá fora. Não é aqui não, é amanhã. É quarta, é quinta. É na noite da briga, do desentendimento, da desavença. Quando o pecado vier te visitar na calada da noite, quando os pensamentos que você não quer na cabeça invadirem os seus olhos e você começar a luta lá dentro do seu coração e dizer assim, eu não dou conta, dá sim, Deus transformou o seu coração, você pode obedecê-lo desde lá. Mas qual é a missão? A missão é essa, ser santo. Porque na hora que você for pregar o evangelho para toda criatura, sabe qual é a prova que você vai dar de que esse evangelho realmente funciona, salva vidas e transforma pessoas? Você. O poder de Deus pode mudar o seu ser. E a prova que eu te dou, ele mudou o meu. Mas se você não tem nada para mostrar e você é um crente meia boca, sua piedade é de plástico, então você é fake. E os fakes vão para o colo de Satanás. A missão é esta: entregar-se com avidez à obediência, como antes nos entregávamos à maldade. Deus mandou, você vai parar o que você está fazendo e vai fazer. Se Deus está pedindo para você lidar com o seu pecado, e o que eu estou falando é sério para todos nós, né? Não é mais leve para mim porque eu estou falando, mas se Deus está mandando a gente parar o que a gente está fazendo e obedecê-lo, se você disser, estou indo, você já não está obedecendo. Por fim, para encerrar então, já que a gente chegou ao fim do verso 19, encerramos a nossa perícope, a que conclusão podemos chegar? Primeiro, pecar não é uma opção. Se em qualquer momento alguém disser assim, não, dá para isso aqui, cuidado com isso. Falar palavrão não é pecado. Mesmo, eu pensei em pelo menos um texto em que eu posso dizer que é. Não, mas é que agora Deus santificou o pecado. Não. O pecado nunca é uma opção. Nunca, nunca. O que os crentes estavam procurando aqui, Paulo está tentando mostrar para eles é, cuidado, o pecado nunca é uma opção. Mas dá para dar uma pecada aqui, já que estamos debaixo da graça e não da lei? Não, mas nem um pouquinho, não, mas de vez em quando, não, mas de vez em quando eu peco, está errado. Está errado. É igual quando eu digo que certas coisas, né, e vocês sabem, né, que eu falo por aí que ansiedade é pecado. Falo, mas tu não fica ansioso? Eu falei, fico. Mas você fica falando que ansiedade é pecado? Eu falei, mas quem disse que quando eu não fico ansioso eu não estou pecando? Não, mas... a Bíblia diz que não pode ficar ansioso, de vez em quando não é pecado. Gente, é igual mentiroso. Ser mentiroso é pecado, mentirinha de vez em quando não. Toda vez que você comete um pecado é pecado. Viver na prática do pecado, aí tu é outro nome. Você vai para o inferno, meu querido. Fique esperto. Fica esperto. Deus está te chamando para santificação. Toda vez que você pecar, será errado. Não é desculpável. Não é passa batido. Está errado. Está errado. Pecar não é uma opção. Qualquer alternativa que justifique, explique, facilite, mas que termine com a possibilidade para pecar é mentira. Corre
Como diria o grande filósofo, é fria. Corre que é fria, sai fora. Tem outros filósofos, né? Chuta que é, mas esses vocês... Segunda conclusão é que eu chego, gente, santificação não é um processo fácil, mas é o processo através do qual nós aprendemos a gostar de ser santo, a gostar de obedecer e a detestar o pecado. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você não vai sair daqui odiando o seu pecado. Você passou sei lá quanto tempo amando essa desgraça. Deus transformou meu coração. Por que eu ainda não odeio? Porque isso é um processo ativo. Você tem que odiar. Então odeie. E odiar é na prática, não é sentir ódio. Não é, ai, agora eu não gosto mais. Não, tem coisas que a gente gosta, mas não vai fazer. Porque essas coisas desagradam a Deus. De novo, o que é santidade? O que é santificação? Eu faço porque eu gosto? Não. Você faz porque é agradável a Deus, não é porque é agradável a você. Não gostei dessa igreja. Tchau. E ó, primeira direita. Desce reto. Tem gente que entendeu. Você não está aqui para gostar, você está aqui para ser gostado. Você está aqui porque Deus te amou. Você está aqui porque Ele gostou de você. E se Ele está mandando você fazer, gostando ou não, você vai. Santidade é um negócio chato, gente. É difícil ser crente aqui. E a última pergunta, a conclusão que eu chego é: quão grato você é a Deus pela mudança que Ele operou na sua vida? Você já parou para pensar que isso aqui tudo já foi feito por você? Que o que Paulo está dizendo aqui é com base no fato de que o pecado não terá domínio sobre vós, que você pode fazer, que na hora do vamos ver, o Espírito de Santidade habita em você, te dando o poder para fazer aquilo que você precisa e te protegendo daquilo que possa ser qualquer implicação, mesmo que seja a morte? Pois é, vai, faz, Deus é bom, Deus merece. Tem mais para dizer. Paulo ainda vai terminar esse argumento. Paulo ainda tem mais uma última batida na cabeça desse prego antes dele encerrar o assunto. Mas isso fica para a próxima semana, porque nós vamos falar dos versos 20 até o final. Mas com isso você já começa a entender melhor a sua santificação. Entenda de trás para frente aí, né? Verso 19 até o final. Entenda a missão, entenda a mudança, entenda a dinâmica, entenda a sua santificação. Agora você já consegue explicar. Olha, facinho. Você entendeu? Brincadeira. Deus abençoe e que nós possamos viver uma vida de santidade na presença do nosso Deus. Amém.